chegou o momento então da gente estudar equações de movimento do movimento circular uniforme. Então vamos lá. Eu vou imaginar aqui duas situações. Inicialmente, vamos pensar que a nossa partícula ela está numa posição angular inicial, que eu vou chamar aqui de θ0. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, este ângulo aqui em relação a esse eixo horizontal, θ0. No instante que eu vou chamar aqui de t0. E aí, posteriormente, ele vai estar aqui num tempo t e vai ter percorrido um ângulo aqui que eu vou chamar agora, né, esse maior aqui de θ. Beleza? Bem, claramente, se eu prestar bem atenção, nós vemos então que a diferença entre a posição angular final e inicial, que eu posso chamar aqui de Δθ, né, vai ser a diferença, né, entre esses dois. Então, esse Δθ meu ali, que está bem clarinho, mas dá para vocês verem, é o θ final menos o θ inicial. Beleza? Lembrando que aqui a gente está trabalhando sempre em radianos. Bem, supondo então que este movimento esteja sendo aqui feito no sentido anti-horário, então é claro que ele vai ter uma velocidade ômega. Vou colocar aqui, ó, está girando aqui nesse sentido anti-horário, uma velocidade angular ômega. Então, como é que eu relaciono isso com o tempo e os ângulos? Bem, já vimos que a equação que relaciona essas grandezas é a seguinte, ó. Para o movimento circular uniforme, o ômega é constante e ele é a razão entre Δθ e ΔT, ou seja, o deslocamento angular pelo tempo. Bem tranquilo, nós acabamos de ver isso. Agora, eu vou abrir isso aqui em t menos t0 e θ menos θ0. Então, vamos lá? Vai ficar o seguinte, ó, ômega é igual Δθ é θ final menos θ inicial, sobre ΔT. ΔT é o que? É o tempo final, ali é o instante final menos o instante inicial, t0. Agora eu posso multiplicar aqui cruzado e vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter aqui ômega. Deixa eu colocar aqui para cá. Nós teremos θ menos θ0 igual a ômega vezes t menos t0. Bem tranquilo, né? Agora, basta eu isolar o θ de um lado e passar o θ0 para o outro. Nós teremos, então, θ igual a θ0 mais ômega t menos t0. Fazendo aqui bem devagarzinho, passo a passo. É conveniente a gente pensar o seguinte: como nós estudamos lá no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode escolher o tempo inicial de modo arbitrário. Eu venho aqui e coloco esse tempo inicial igual a zero. Por que não, né? Quando você vai estudar um movimento, você pode zerar o cronômetro. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse t0 igual a zero. E aí eu pego uma versão mais simples aqui, ó. Então, eu vou ter a seguinte coisa, ó. O nosso θ em função do tempo é igual a θ0 mais ômega t. Se você lembrar bem, essa expressão é muito parecida com aquela que a gente tem no movimento retilíneo uniforme, onde lá você tem x igual a x0 mais vt. Essa expressão, então, é a função horária, né, da posição angular em função do tempo, né? Então, nós temos
que isso também é chamado de equação de movimento do movimento circular uniforme. Beleza? Bem tranquilo, bem simples. Vale a pena fazer uma observação aqui, que é a seguinte. Esta função horária, esta equação horária, ou equação de movimento, como você queira chamar, ela é completamente estabelecida se você tem em mãos o valor da posição angular inicial, θ0, e da sua velocidade angular, que é constante, que é o ômega. Então, essa equação está completamente bem definida se você conhecer esses dois valores. E aí, para cada valor de t, você terá um determinado valor da posição angular final. Então, esses dois valores aqui, tanto θ0 quanto ômega, são valores fixos, que você deve conhecer para que você possa resolver o seu problema. Tendo esses dois, para qualquer tempo, você tem o θ. Então, o seu problema está completamente definido. Beleza? Vamos então para a última parte aqui desse capítulo, no qual é conveniente, neste momento, introduzir dois novos conceitos que permeiam também toda a física que a gente conhece. São dois conceitos muito importantes. Então, eu espero que vocês fiquem bem ligados. Vocês sabem que, se o movimento circular uniforme, o objeto sempre está percorrendo as mesmas distâncias angulares, ou os mesmos arcos, sempre no mesmo tempo, significa, então, que ele sempre vai dar o mesmo número de voltas no mesmo tempo, e que ele sempre vai demorar um tempo fixo para dar uma volta, correto? Então, vamos lá. Eu vou definir, então, para fenômenos que têm essa periodicidade, ou seja, que se repetem com o passar do tempo, então eu posso introduzir aqui dois conceitos muito importantes, que são o conceito de período e frequência. Já vou colocar eles aqui para você e aí a gente vai discutir. Então, eu vou chamar então de período o menor tempo necessário para que um fenômeno ocorra. Bem, vamos dar um exemplo. Eu vou associar então um fenômeno físico, um acontecimento, com o tempo gasto para que ele ocorra. Um bom exemplo disso é a rotação da Terra em torno de si mesmo. Quando a Terra dá uma volta em torno de si mesmo, nós temos os fenômenos aí relacionados aos dias, não é isso? A um dia, no caso. Esse tempo, para nós, é 24 horas. Então, qual que é o fenômeno? É a volta, por exemplo, da Terra em torno do seu próprio eixo. Quanto tempo isso gasta, para acontecer? Nós sabemos que é o período aí de 24 horas. Então, nós chamamos este menor tempo necessário para a ocorrência de um fenômeno de período. Tá? Eu vou denotar este período, tá, com a letra T maiúsculo, para a gente não confundir. Então, período, ele vai ser denotado pela letra T maiúscula, tá? É somente uma representação mais comum. No sistema internacional, nós utilizamos, no SI, a unidade de medida de tempo é o segundo. Então, a unidade de T, a gente sempre coloca entre colchetes, é o segundo. Beleza? Tem aí vários outros exemplos. Agora vamos lá. Suponhamos que nós temos aí várias situações do dia a dia em que um mesmo fenômeno ocorre várias vezes num determinado intervalo de tempo. Vamos supor, por exemplo, um disco de vinil. Esse disco de vinil está girando ali muitas vezes por minuto, Um motor gira também muitas vezes por minuto, um motor de um carro, Tem até o conta-giros lá do carro que marca lá 2.000 rotações por minuto, 3.000 rotações por minuto, e assim por diante. Bom, nós veremos vários exemplos disso ao longo dos cursos, não só de Física 2, mas também como de Física 3 também. Então, quando eu pego essa quantidade de fenômenos ocorridos por um intervalo fixo de tempo, geralmente um intervalo unitário, uma unidade, aí essa unidade pode ser o dia, o segundo, a hora, depende da nossa situação, um minuto. Aí eu vou chamar de frequência.
Então, frequência vai ser simplesmente a quantidade de fenômenos que ocorrem, tá? Por unidade de tempo. Eu vou utilizar aqui, por simplicidade, a letra F. Tá? Um Fzinho minúsculo aqui. No SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, vamos lá. Se eu tenho uma quantidade de fenômenos por unidade de tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou ter então um número por tempo. A unidade disso aqui, como o número de coisas é adimensional, eu vou ter aqui 1 sobre segundo, né, já que o tempo é em segundo. 1 sobre segundo, nós temos uma nomenclatura especial para essa, que é o Hertz. Tá? Vou colocar aqui o Hertz. Vocês já devem ter ouvido bastante esse nome aí, por exemplo, das frequências de transmissão de rádio. Né? E aqui o símbolo utilizado é o Hz. Quando você olha bem agora para a relação desses dois, fica claro que se o período é um tempo para um fenômeno e frequência é fenômenos por tempo, fica bem claro que a frequência é o inverso do período, certo? Então eu posso matematicamente representar isso aqui da seguinte forma, ó. Eu digo que frequência se relaciona com o período da seguinte forma: um é o inverso do outro. Então, frequência é o inverso do período. O inverso, matematicamente dizendo, de um número é 1 sobre este número. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E assim por diante. Beleza? Então, essa é a relação. Se não ficou muito claro para você, você poderia descobrir essa relação com a velha e famosa regra de 3, né? Que a gente resolve praticamente tudo com ela, né? Então, eu digo para você o seguinte. Se você quer colocar... se, por exemplo, eu levo, então, um tempo necessário t, que é o período para a ocorrência de um fenômeno, eu vou demorar um intervalo de tempo, né, ΔT para uma ocorrência de n fenômenos. Certo? Beleza? Então, se eu colocar isso aqui, ó, isolar, eu vejo que t é n, né? Vou voltar aqui, né? Multiplicando cruzado, t vai ficar ΔT sobre n. Não é isso? Basta multiplicar cruzado. Ah, mas olha aqui na definição da frequência, ó. N por ΔT é a frequência. Então, ΔT sobre n é 1 sobre a frequência. Ou seja, que mostra para nós que t é o inverso da frequência. Estas equações, né, tanto essa quanto essa, são similares, né? São a mesma coisa, só está uma isolada de forma diferente da outra. Ficou bem claro, espero, né? Para encerrar, então, vamos fazer essas aplicações, né, essa conexão entre as variáveis angulares e estes conceitos novos que a gente acabou de ver, que são de período e frequência. Olha, eu vou começar, então, pensando o seguinte, ó. Vamos lembrar daquela equação. Eu sei que no movimento circular uniforme, o ômega, né, que é a velocidade angular, é a razão entre Δθ e ΔT. Mas vamos pensar num caso específico. Nós sabemos que esse movimento circular uniforme ele é periódico, ou seja, ele se repete. Vamos pensar então para uma volta. Se eu pensar isso aqui, ó, para uma volta completa,
Então, se a nossa partícula completou uma volta, o que nós temos? Este ΔT aqui em cima, para uma volta completa, é o deslocamento angular. Uma volta completa é 360 graus, que em radianos a gente viu que é 2π. Então, eu sei que ΔT é 2π radianos. Ah, mas o tempo para uma volta completa, nós temos um nome para isso. É o período. Então, isso aqui é o T grande, T maiúsculo. Então, vai ficar como? Ó, eu posso escrever, então, logo, o ômega pode ser escrito como 2π sobre o período. Olha que legal. Beleza? Olha, se eu utilizar a relação entre frequência e período, eu posso escrever o ômega também em termos da frequência. Simples, né? Eu sei, né? Então, sabemos que a frequência ela é o inverso do período. Certo? Então, se eu substituir isto aqui na equação acima, vai ficar assim, né? Então, o ômega, vou fazer aqui do lado, né? Então, o ômega é 2π vezes, ó, aqui tem 1 sobre o período, bem aqui, 1 sobre o período. Isso aqui é a própria frequência, é o F. Então, vai ficar F ômega igual a 2πf. Se eu utilizar, né? Às vezes é útil fazer assim também, expressar em termos da velocidade linear, o v. Então, se eu utilizar a frequência aqui, ó, nessa relação, utilizando o v, é o raio vezes o ômega. Então, eu posso substituir nas equações aqui acima, essas duas, e escrever simplesmente o v em termos do período da frequência, assim, ó, v é igual a 2πr sobre o período, certo? Ou v igual a 2πr vezes a frequência. Bem, essas relações a gente vai usar muitas vezes ao longo do curso, não só aqui da mecânica, mas também no curso de oscilações, ondas e também na parte do eletromagnetismo. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, eu vou deixar mais para frente para fazer um vídeo com as aplicações aqui da mecânica sobre os conceitos do movimento circular uniforme, período e frequência. Bem, o vídeo ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.